Para a gente atualizar você das últimas informações do São Paulo Futebol Clube. O clube mais querido do Brasil, o mais invejado do Brasil também. Podemos dizer assim, tá? Porque o São Paulo é um time invejável, tá? São Paulo é um time invejável, sim. Pela imprensa, pelos outros clubes. É porque o São Paulo vive numa draga daquelas, mas imagine se tivesse vivendo um momento esplêndido, né, extraordinário, esse time do São Paulo. Estamos chegando para atualizar você de tudo o que acontece no dia a dia do São Paulo Futebol Clube. Aquele abraço, muito obrigado a todos vocês. Sejam todos bem-vindos. Eu sou Chiquinho Faustino, radialista, e venho aqui atualizar você de tudo o que acontece no Tricolor do Morumbi. Tá bom? Peço para você que já é de casa deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Faça isso, você vai estar colaborando aí com o nosso canal, tá bom? Uma ótima sexta-feira para você. Olha, vamos às notícias. O São Paulo ainda estuda os termos para... mas tende que aceitar a proposta da Ecoval, que é um banco, e vender ao banco, por meio da Libra, 5% das receitas de dever do Brasileirão pelos próximos 15 dias. O São Paulo ainda estuda esses termos ainda. Tipo assim, por exemplo, um adiantamento, né? Pois é, na prática, a negociação funcionaria com antecipação de receita. O banco pagaria desde já um valor ao São Paulo, visando receber, mas ao longo dos próximos anos. Fontes ligadas ao clube falam o seguinte aqui. Abrir aqui outro negócio. Tem nada a ver, né, isso aqui. Porque hoje aqui tá embaçado, viu? Hoje pra gente fazer esse vídeo aqui tá embaçado. Mas a gente vai conseguir. Então é o seguinte, ó. O banco quer adiantar pro São Paulo, né? O São Paulo, principalmente, né, o presidente Harold Macias Júnior, ele tá agindo com cautela, tá certo. Não adianta entrar agora num ato de desespero. Isso chama-se ato de desespero. E o São Paulo não vai nessa, claro, né? Então o São Paulo estuda esses termos com cautela, com bastante delicadeza, e é por isso que eu adiantava essa cota. Teve time que fez isso, acho que foi o Internacional que fez isso, né? O Internacional adiantou as cotas aí, né? O Internacional adiantou essas cotas, mas a gente sabe como é que é. Por isso que eu concordo com o Harry Macias. Ele tá certo, tem que dar uma segurada mesmo, né? Tem que dar uma segurada mesmo, tem que agir com cautela para onde vai esse dinheiro, destinado para qual situação, antes de qualquer coisa, antes de aceitar esses termos, né? Antes de aceitar esses termos. Vamos lá, gente, falar aqui do ex-presidente. Esse cara, eu vou falar uma coisa, não era bom nem de mencionar o que ele fez com o São Paulo. Ele somou quase 500 mil em gastos pessoais no cartão corporativo de São Paulo. Entre os gastos figuram salão de cabeleireiro, lojas e grife. O ex-presidente devolveu o dinheiro corrigido, mas apenas no segundo semestre do ano passado. Ou seja, durante a grave crise financeira do Tricolor, incluindo atrasos salariais, Casares devia valores ao São Paulo. Informação trazida pelo GE Éder Traschini, tá? Lembrando que o Éder Traschini agora está no GE. Ontem ele anunciou, despediu-se, né, do canal dele, enfim. A gente estava combinado aqui, programado uma live, né? Só abrindo aqui um parênteses. Uma live, ele comigo, né? Mas infelizmente, ou felizmente, digamos assim, infelizmente, bom para ele, né? Claro, sucesso aí para ele. Num dia a gente vai sim fazer uma live aqui. É um amigo, um parceiraço. Apesar de não conhecer pessoalmente, mas me atendeu, sempre me atende bem, o Éder Traschini, sempre me responde. Ele, Kaique Silva, o Alexander Vieira, são os setoristas de São Paulo que sempre me atenderam muito bem. Apesar de eu estar aqui no Ceará, que eu também sou faço jornalismo esportivo. Estou aqui no Ceará, mas eles sempre me informam aí, me passam dúvidas em relação ao São Paulo, o André Hernan também. Então são pessoas que me atendem, são pessoas que têm um carinho assim pelo jornalismo esportivo e respeitam o colega, o profissional também, mesmo distante, né, de setores onde eles estão. Então é isso mesmo.
Vamos lá. Seguimos aqui. O São Paulo prepara para o jogo contra o. Qual é o nome do time? Primavera, né? Primavera. Pois é, o Primavera. Crespo deve fazer mudanças aí, hein? A gente está aqui falando, enfim, mas Crespo deve fazer mudança. O Crespo deve mandar a campo um time bem mexido mesmo no jogo contra o Primavera. Eu queria saber se você está de acordo, tá? Se você está de acordo com o Crespo. O Crespo vai mandar um time bem mexido. Você concorda com o Crespo? Você faria isso também? Mandar um time bem mexido, né? Então, se você concorda com o Crespo aí, deixa aí nos seus comentários, tá bom, gente? Deixa aí nos seus comentários. O Crespo vai fazer um time, deve mandar a campo um time bem mexido. A classificação do Campeonato Brasileiro após os jogos da segunda rodada é o seguinte. O São Paulo está em quinto, né? Está em quinto, depois da rodada, depois da segunda rodada, né? São Paulo está em quinto, né? Tem uma informação aqui, trazida pelo São Paulo Blog, é que ex-jogador de São Paulo recusou uma proposta de manipulação de resultados e investigação explode em relação a isso, tá? Relação explode mesmo. O Ministério Público do Paraná denunciou Igor Freitas, filho do ex-boxeador Acelino Popó Freitas, e Rodrigo Rossi e Rafael Ribeiro, que por tentativa de aliciamento de jogadores para manipulação de resultados na partida do Brasileirão, na Série A, B e C, visando assim lucros em apostas esportivas. Entre os atletas abordados está o lateral direito Reinaldo do Mirassol, que recusou aí esse negócio. Ele recusou, tá? Reinaldo recusou. Reinaldo tá certo? Reinaldo tá certíssimo. Reinaldo tá certíssimo. Bom, deixa eu atualizar você sobre Marcos Antônio e São Paulo. Flamengo, enfim. O Flamengo, vou te falar uma coisa, criou uma tara pelo Marcos Antônio. Eu chamo tara, tá? Pelo Marcos Antônio, que eu nunca vi na minha vida. O staff de Marcos Antônio, atualizando aqui você, tem sondagens da Europa e acreditam em oferta no meio do ano. Com isso, o Flamengo tenta a preferência de compra do atleta junto ao São Paulo para não deixar o tricolor preferir negociar com europeus. O lado tricolor afirma que não está nada fechado e que entende a oferta na prática. O clube quer dinheiro e não jogadores. São Paulo, por exemplo, o Flamengo quer o Marcos Antônio. O Flamengo tá querendo oferecer aí o Alan. Esquece. O São Paulo não quer, tá? O São Paulo quer dinheiro. O São Paulo quer dinheiro, certo? O Macias teve reunião com o banco e também com a Galápagos, Bradescos e outras instituições para buscar recursos com taxas acessíveis e não conseguiu. O clube não tem nada em caixa e as condições para antecipar o recurso do FDIC eram lesivas. E com isso deve aceitar o acordo pelo 5% dos direitos ali de transmissão. O resultado deve sair hoje, tá? O resultado deve sair hoje. Atualizando você também sobre o jogador Hugo Leonardo. O Hugo Leonardo passou por equilíbrio muscular e deve aí, né, continuar na recuperação. Equilíbrio muscular é uma outra coisa, né? E deve aí na recuperação, ou seja, né, continuar fazendo um trabalho de recuperação o jogador Hugo Leonardo, volante, né, que veio da base aí, tá bom? Galera, quero agradecer a audiência de cada um de vocês, dizer que é muito importante a interação, a participação de vocês. A gente está passando, os nossos canais aqui, está passando por dificuldade, né, de audiência, de visualizações. Por isso que a gente pede que vocês compartilhem, divulguem mais ainda os trabalhos aqui da nossa mídia, tá? É muito importante a interação, a participação de cada um de vocês, tá? Vocês que sempre aí estão com a gente. Eu sei, pega um tempo de vocês, né, dá uma, digamos assim, uma chacoalhada aí no nosso trabalho, né? Comentem, deixa o que você gostou, não gostou. Uma dica pra gente também, se tiver ao nosso alcance, que a gente vai fazendo, claro, né? Tudo isso
A gente procurando cada dia mais melhorar aí o nosso trabalho junto a vocês. As lives do Campeão de Tudo comigo, Chiquinho Faustino, elas estão sendo exibidas segunda e quarta, às 2h45, 10 para as 3 da tarde. Eu aguardo vocês. Quinta e sexta não tem lives no com Chiquinho Faustino. Sábado, amanhã, vai haver uma live especial, claro, né? Extra especial essa live de sábado agora. A gente vai trabalhando aí, amadurecendo. É um resumão da semana, a gente vai trazer amanhã. Live de resumão da semana, a gente vai trazer amanhã às 3h15 da tarde, 3 horas, 3h15 mais ou menos, no canal da Rádio Tricolor Web. Sempre aguardando aí a sua interação, a sua participação. Para você que está chegando agora no vídeo, né, tá pegando só um finalzinho do vídeo, eu vou atualizar o você agora, tá? O São Paulo deve aceitar os 5% do banco, o banco que vai direitos de imagem, adiantar ali os direitos de imagem. São Paulo deve pegar hoje, a informação deve sair mais tarde oficialmente, né? O São Paulo deve aceitar. O Flamengo pediu preferência pela compra do Marcos Leonardo. Tem times europeus, o staff dele passou por Alexandre Vieira, que tem times interessados ali no Marcos Leonardo, do futebol europeu, mas o Flamengo tem a preferência. Bom, por exemplo, vamos lá. O time europeu ofereceu o São Paulo 30 milhões de euros. O Flamengo vai ter que cobrir essa oferta. É isso aí, mais ou menos, tá? É só isso, não tem nada demais. Tem nada assinado com preferência, direito, nada. Repito, um time europeu ofereceu ao São Paulo 30 milhões de euros pelo Marcos Antônio. Aí o Flamengo vai ter que cobrir o Flamengo, tá? Vai ter que cobrir. Somente isso, nada demais, tá bom? E o São Paulo que se prepara para o jogo contra o Primavera. O Primavera, que Primavera mesmo, né? Que eu confundo, Primavera é Caprivariano, mas é Primavera mesmo, né? São Paulo deve fazer esse jogo aí, um jogaço sábado, amanhã, né? Nos embalos de sábado à noite. São Paulo precisa vencer para garantir aí, quem sabe, matematicamente, uma classificação futura e vai para a última rodada contra a Ponte Preta, tá bom? Gostou? Se você gostou, deixa aí o seu joinha, compartilha e manda pra galera também. Um abraço.